Ei, pessoal, boa noite, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Boa noite. Não. Acho que você está falando para a câmera. Vou falar sem microfone. Vocês conseguem me ouvir? É que tá tudo bem, eu vou tentar com o microfone. Pessoal, primeiro, super boa noite, obrigada pela presença de todo mundo. Meu nome é Indra, sou diretora de marketing do West Wing. Quero super agradecer a presença do Clode por essa parceria linda, que a gente está aí há um tempo trabalhando, a equipe do Clode que veio do Rio de Janeiro para cá também, a nossa equipe do West Wing, todo mundo que trabalhou muito pela campanha, pela parceria, pelo evento e principalmente para todo mundo que está aqui. Eu acho que sem vocês esse evento não aconteceria, então estamos muito felizes. Acho que hoje é uma noite para a gente brindar, para a gente comemorar. E vocês vão receber um presente, as meninas já estão começando a entregar, que faz parte desse evento, faz parte desse momento de gastronomia com o Clode. E, Clode, muito obrigada. Para a gente é um sonho realizado estar aqui, é um presente enorme. E vamos embora cozinhar, brindar e aproveitar essa noite tão especial. Eu que agradeço. Obrigado, tá? Então, boa noite a todos. Já se falou aí durante os canapés e os coquetéis, mas bem-vindo, obviamente, para essa noite especial, também para mim, que é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, que eu boto produto, não vou dizer assinado por mim, mas são quase assinados por mim. Com o trabalho com a West Wing, que a gente faz já há um ano, assim, tentando localizar o que eu gosto, com o que eu gosto de trabalhar, quais são os produtos que fazem parte da minha cozinha caseira e profissional também. E a gente conseguiu fazer quanto que ela falou? 504 produtos, não é isso? 600, né, Paulinha? Ah, tá. 504 produtos. 510, maravilhoso, que envolve muita coisa, entre panela, facas, guardanapo, panos, avental, copos, pratos, enfim. Tem muita coisa, não sei se vocês já viram o site, já entraram no site, mas vale a pena, porque, obviamente, esse processo foi um pouco longo, mas hoje eu vi ele finalizado. Eu falei, cara, o negócio não acaba mais, não, né? Demorava para chegar ao fim, né? Então eu não imaginava que tinha tantos produtos que a gente conseguiu localizar durante um ano. Bom, mas enfim, eu vou fazer uma receita, que é uma receita que toca um pouco a minha história, que toca um pouco, eu diria, a minha alma, que toca um pouco o meu passado, porque a minha avó era italiana, meu pai francês, e essa avó italiana me educou. Meu pai cozinheiro, Pierre Troisgros, que a maioria de vocês já ouviram falar, um homem que mudou, eu diria, o trajeto da culinária francesa nos anos 70, com um grupo de 18 chefs, Paul Bocuse, que acabou de falecer, Roger Verger, que já faleceu. Na verdade, eu estava com meu pai agora há 15 dias atrás, festejando os 90 anos, e ele me falou uma frase assim, ele falou, eu sou o único que sobra daquela época da nouvelle cuisine française. Então, ele é o último dos moicanos, vamos dizer, é o último que representa essa mudança da culinária francesa e mundial, porque ela abriu realmente as portas à criatividade, saiu um pouco daquela coisa muito predeterminada dos livros de cozinha, do Escoffier e outros chefes que realmente escreveram e delinearam toda a cozinha francesa. Anos 60, 70, esse grupo de 18 chefes realmente saíram um pouco dessa pegada muito, como que a gente fala aí a palavra, muito enraizada, e começou a criar um pouco mais e valorizar o produto e os pequenos produtores. Então foi o início de uma longa jornada que até hoje a gente usa, obviamente. Hoje em dia a moda é valorizar o pequeno produtor, mas não é uma moda, é um negócio que já foi feito nos anos 60 e que é normal, eu diria que um cozinheiro tem de valorizar o seu produtor, a gente tem de conhecer, de saber de onde vem
os produtos que a gente usa, o material, como é feito, da onde vem esse material, qual é o amor e a paixão que está sendo colocado nesses produtos. E isso é fundamental para a gente cozinhar bem. Então, são várias etapas, eu diria, para um cozinheiro, para a formação de um cozinheiro. Eu passei, eu, meu irmão e a minha irmã, somos, na realidade, na família Trois Gros hoje, 11 cozinheiros, e todos espalhados um pouco pelo mundo, mas o restaurante da família, que é o 3 estrelas no Guide Michelin na França, em Roanne, está lá ainda com 50 anos de estrelada, de 3 estrelas no Michelin. Meu irmão Michel, que toca a casa hoje em dia, não quer, viu que eu sou o irmão, não quer assim, ser pretencioso ou valorizar demais o meu irmão e a minha família, mas eu diria que para todos os amantes da gastronomia top de linha, não só a cozinha, mas o que vai em torno da cozinha, o ambiente, o serviço, a adega, o lugar onde o restaurante é colocado. Eu diria que o restaurante Trois Gros em Roanne é um dos, como dizer, um dos lugares mais incríveis que eu já vi na minha vida. Mudou de lugar há pouco tempo, há 1 ano e meio atrás. Saiu da casa da família que foi criada em 1930 e foi a 10 quilômetros da cidade, um lugar assim, eu não conhecia, foi há 15 anos atrás, 15 dias atrás. E foi assim, eu fiquei, cara, que isso, gente? Porque é um lugar privilegiado, assim, uma floresta, um lago, uma casa de pedra no meio. Você entra pelo lugar onde é o estábulo, que se chama estábulo dos cavalos. Não tem cavalo, porque onde era o estábulo hoje em dia é uma adega com 80 mil garrafas. E você entra por aí, entra numa cozinha que é maior que essa loja. Um salão tudo de vidro com a floresta atrás, tudo muito moderno, mas de um bom gosto incrível. E a cozinha se fala, não é? Uma tradição familiar desde o meu avô, então desde 1930. Mas por que eu falei isso? Porque para vocês entenderem que eu fui criada nesse ambiente, nessa revolução culinária dos anos 60. Eu nasci em 56, então de 60 a 70 eu tinha essa idade aí, entre 4 e 14 anos. E eu fui criado dentro de uma cozinha. A gente morava em cima da cozinha, nossos quartos eram em cima. Éramos uma grande família. Tinha meu pai, Pierre, meu tio Jean, as duas mulheres, Olympe, minha mãe, que era italiana, e a Maria, a mulher do meu tio, Jean. O Jean faleceu nos anos 80, 82 exatamente, jovem, tinha 58 anos, mas faleceu jogando tênis, quebrou a cervical, e meu pai ficou sozinho. E meu irmão, naquela época, meu irmão Michel voltou para casa, eu já estava no Brasil. Eu tinha 2 anos de Brasil, ainda recém-chegada, né? E 79, eu vou chegar lá. E então tinha meu pai, minha mãe, meu tio, a mulher do meu tio, os filhos, do lado do Pierre 3, do lado do Jean 2, a irmã da minha avó, meu avô, os 2 cachorros, enfim, todo mundo em cima do restaurante. Então, nosso convívio diário era a cozinha, o restaurante, os clientes, o serviço, a mise en place. Naquela época era fogão a carvão. Daniel trabalha comigo há quantos anos? 12 anos. Foi um ambiente totalmente familiar, mas de uma cozinha muito criativa. Os produtos, obviamente, eram outros. Ainda era aquela época onde o caçador chegava com lebre, que tinha acabado de caçar, perdiz, faisan, codorne. Tinha o pescador que chegava do Rio Loire com saumon, o saumon que vinha desovar no Rio Loire, e outros peixes. O cogumelo fresco na época do cogumelo, as trufas frescas na época das trufas. Enfim, era um ambiente totalmente diferente de hoje, principalmente em cidades grandes, como São Paulo e Rio, onde realmente a gente não tem mais, se a gente não procura, não tem mais essa aproximação com o pequeno produtor. A gente tem de ir para ele, mas é difícil na cidade você conseguir isso,
os nossos pedidos em geral são pedidos de confiança, obviamente, de produtor com quem a gente trabalha há muitos anos, mas é por telefone. Não tem mais esse contato da feira. A gente tem uma chance aí que no restaurante Olympe a feira é na nossa rua todo sábado. Então a gente tem ainda esse momento de feira no sábado de manhã na frente do restaurante. Mas se perdeu um pouco. Acabei de fazer uma viagem de moto no sertão, subindo de moto o Rio São Francisco. E eu faço isso todo ano. Eu já fiz o Peru, o Chile, a Bolívia, o Equador. Eu vou de moto com um amigo meu. A gente sai totalmente, a gente não pega estrada de asfalto, só pega estrada de terra. Vai em cidades pequenininhas e procura realmente a tradição culinária, a tradição dos produtos daquela região. No caso do Rio São Francisco, foi filmado, vai ser um documentário que vai sair o ano que vem. Mas é impressionante como, fazendo isso, onde a gente dorme na casa das pessoas, a gente é recebida por dona de casa que cozinham bem pra caramba, como a gente consegue se aproximar de muito perto e entender a cultura e a tradição de cada região, através de Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco. Ouvi produto e jeito de se cozinhar que eu desconhecia. Coisa totalmente enlouquecedora, eu diria. Que ainda não chega a nós, mas daqui a pouco chega. Mas eu fiz uma buchada dentro de uma casa durante o dia inteiro, cortando tudo aí, miolo, não sei o quê, papapi, vai dentro da buchada, a cozinha, durante basicamente 8 horas, vai tricotando ela para fechar, come ela no dia seguinte, que ela é melhor no dia seguinte. Enfim, tem toda uma tradição que é fundamental para mim, cozinheiro, entender o que eu vou fazer em seguinte. Uma buchada, ela é um prato tradicional, óbvio, mas ela pode ser modernizada, ela pode ser colocada num nível de alta gastronomia, eu diria. Tudo depende como uma buchada com foie gras, já pensou? E com trufa. Por que não, né? Mas enfim, eu acho que é muito importante e muitos cozinheiros desconhecem justamente de onde vem o produto. Quando eu falo do produto, eu falo também disso aqui, desse material, da faca, da panela, da louça que a gente usa. Tudo isso é muito importante. A faca, então, é um utensílio fundamental para um bom cozinheiro. Se você não tem uma faca boa, uma faca que corte, você, obviamente, não vai cortar de um jeito certo, da maneira certa, trabalhar o produto e cuidar do produto da maneira certa. Mas certa. Se eu pego um tomate, eu pego uma boa faca, consegue dar carinho meu tomate. Se a faca não corta, vai amassando o tomate e machuca o tomate. Então, tudo isso é um entendimento. A panela é a mesma coisa. Uma panela, eu diria, tem vários tipos de panela hoje em dia no mercado. Tem umas boas, umas ruins, mas é uma panela comum. Ela cozinha, obviamente. Você pega uma panela, por exemplo, da Astorba, que é de ferro, ela é pensada para trabalhar, tem mais de 100 anos de tradição francesa. Cara, se você realmente é cozinheiro, você sabe, cozinha uma panela dessa e cozinha uma panela de inox, é totalmente diferente. O resultado, mesmo usando o mesmo produto, o mesmo jeito de cozinhar, o mesmo tempo, aqui é 30 vezes melhor. Então, tudo isso tem que ser muito pensado, reconhecido, cuidado. Então, o fato de ir, por exemplo, foi há 2 semanas atrás, você estava na fábrica da Tramontina? A gente foi visitar a fábrica da Tramontina no sul, nunca tinha ido. Cara, eu fiquei impressionado. Eu voltei, eu falei para todos os meus meninos na cozinha, falei, cara, eu fui visitar a fábrica e um negócio assim surreal. A gente não imagina, a gente usa o produto o tempo inteiro, mas não imagina o cuidado e a modernidade de como eles trabalham. É impressionante. É tudo robotizado, limpo. Cara, eu saí de lá e falei, eu só quero trabalhar com eles. Mas enfim, então, voltando à história da minha família, eu cresci nesse meio assim, da mudança da culinária nos anos 70. Esse negócio que a gente chamou de nouvelle cuisine française, nova cozinha francesa.
Depois eu saí um pouco do bolo familiar. Eu sempre fui uma pessoa um pouco aventureira. Eu gosto assim, de sair um pouco do meu conforto o tempo inteiro. E eu comecei a viajar na Europa para trabalhar. Eu tinha um carro que era o Fusquinha francês, da Renault, chamado 4L. E esse carro eu botei, era um carro pequenininho, que eu tirei o banco traseiro, a porta-malas abria assim, aí eu botei umas cortinas assim, que caíam. Tinha um negocinho, mas eu fiz das minhas próprias mãos. Tá? Eu tinha um banquinho de madeira que desenrolava para fora do carro, com 2 pés, que eu botava, que o pé ficava meio xoxo assim. Aí dormia com o pé para fora do carro. Na porta esquerda tinha um fogão a gás de 2 bocas, na porta esquerda um geladeira a gás. E aí eu rodei a Europa toda com esse carro aí, dormindo dentro do carro, cozinhando dentro do carro. E arrumava, trabalhava de vez em quando para ter um pouco de dinheiro. Meu pai, obviamente, me ajudou bastante nesse tour. Então, eu consegui trabalhar no Paul Bocuse, primeiro, um ano. Depois, no Taiwan, em Paris, com 3 estrelas também no Guide Michelin. E eu fui para a Irlanda, fui para a Alemanha, fui para a Itália, Inglaterra, Londres. Londres dos anos 70 e pouco, né? Era um Londres muito maluco. Um momento dos Sex Pistols. Então, foi um momento da minha vida que eu vou me lembrar muito, porque foi incrível. Não só da maneira gastronômica, mas como experiência de vida. E aí voltei para a casa da família, para ficar. Decidi, vamos pegar a sucessão. Meu pai e meu tio ainda estavam lá, a gente está falando de 78. E um belo dia, meu pai entra na cozinha e fala assim: alguém quer ir para o Brasil? Eu, mais 3 chefes, abri o restaurante do Gaston Lenôtre, para quem mexe com confeitaria, não é? Você deve saber quem é. É um dos grandes chefes, principalmente confeiteiros. Em Paris ainda tem lojas Lenôtre e tudo que é legal, muito clássico, mas nos anos 80 era o top de linha da confeitaria. E eu veio para o Brasil para abrir o Pré-Catalan no Rio de Janeiro, no Rio Palace Hotel, hoje em dia o Sofitel. Abrir o Pré-Catalan, então, como chefe da cozinha. Tinha 2 anos de contrato e cheguei para conhecer o Brasil, nunca pensei ficar no Brasil. Só que, eu estou aqui até hoje. Aqui até hoje, por várias razões. Primeiro, me apaixonei por uma brasileira. Então, em 2 anos, casei e ela ficou grávida do Tomás, que trabalha comigo hoje em dia, tem 36 anos. Me apaixonei também pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. E eu senti, na realidade, uma oportunidade de poder fazer a minha vida fora da família, com um nome na gastronomia muito pesado, da família Trois Gros. Falei, cara, é o momento onde geralmente eu vou poder fazer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, criar de repente uma própria personalidade, criar um nome que não seja Trois Gros. Enfim, minha ideia, eu tinha 24 anos, foi essa. Eu tinha um tostão, saí do Pré-Catalan, decidi ficar, eu não tinha nada. Aí eu abri um restaurante pequenininho chamado Roanne, que é o nome da minha cidade, no Leblon. Tinha 30 metros quadrados. Dentro desses 30 metros quadrados tinha a cozinha. Então sobrava basicamente 20 para os clientes. Com 18 banquinhas, sem costa. Uma geladeira de casa usada na cozinha. Um fogão de casa 4 bocas usado. Era eu e minha mulher. E a gente abriu. O ar-condicionado era um avião que decolava. Uns quadros, tudo bem? Uns quadros Paris, França. Tudo bem? Tudo bem com você. Uns quadros Paris, França, não sei o quê. Enfim, foi. Primeiro dia entrou ninguém. Segundo dia entrou um casal, foi embora, o locador foi embora. E terceiro dia entrou 2 pessoas, que hoje em dia eu considero meus padrinhos. Um já faleceu.
Comer, eu não conhecia. Comer, adorava. E falaram, olha, eu vou te mandar muitos clientes, eu gostei muito da sua comida, mas eu tenho uma pergunta, por que você chamou seu restaurante de Roanne? Eu falei, porque é minha cidade. Aí ele respondeu, olha, eu vou muito na sua cidade, todo ano eu faço uma viagem para a França, eu vou em Roanne para comer num restaurante que eu adoro, que se chama Trois Gros, você conhece? Aí eu fiquei tenso, né, porque já eram 3 estrelas no Guia Michelin, eu, como é um botiquinho, um fogão de casa. Aí eu falei, eu conheço, mas eu não falei que eu era o filho. Aí me deu o cartão, olhei o cartão, está marcado assim, José Bonifaz de Oliveira, um tio de Neguer, e embaixo, presidente Red Globo Televisão. O outro cartão era um dos maiores jornalistas que a gente já teve, chamado Armando Nogueira. Os dois me divulgaram de uma maneira, bem que eu só tinha 18 banquinhos, que o dia seguinte tinha fila na porta, toda a nata carioca esperando para comer no meu botiquinho chamado Roanne. E assim começou, foi um ano depois a gente abriu o Olympe, que existe até hoje, né? Que hoje em dia o Tomás que está cuidando. E a vida seguiu, né? Abriu o Olympe, enfim, aí depois abriu um restaurante em São Paulo chamado Roanne, inclusive. O Emmanuel Bassoleil foi meu chefe durante bastante tempo. Depois ele comprou minha parte e ficou com o Roanne. Foi para Nova York durante uma época, abriu um restaurante chamado CT, foi o primeiro CT do grupo, eu diria, junto com o grupo brasileiro. E foi um sucesso incrível, o CT, porque chegou também num momento muito especial da culinária americana, um momento chamado Fusion Cuisine, que era basicamente técnica française com produtos orientais. Um dos grandes chefs français daquela época era o Jean Georges e Daniel Boulou. E eu cheguei nesse momento com uma cozinha franco-brasileira, assim, mostrando os produtos incríveis que a gente tem no Brasil. Então, tinha pato com maracujá, ravioli de batata barro, charne com banana, enfim, vai. Não era uma cozinha brasileira, era uma cozinha francesa, fusion, usando produtos brasileiros. Então foi um restaurante muito falado, que durou 6 anos, só se vender, voltei para o Brasil. E aí começou realmente eu tinha entendido, os Estados Unidos, Nova York principalmente, me ensinar, e isso eu recomendo para qualquer jovem que tem entre 25 e 35 anos, se tem essa oportunidade de ir para Nova York, muda a sua vida. Então, você vai entender realmente como fazer negócio com a nossa profissão. Não ficar simplesmente um cozinheiro atrás do fogão a vida inteira, mas poder gerar dinheiro com essa profissão. Eu aprendi isso em Nova York. Para mim, isso foi uma mudança muito radical. E também me tirou, nesse momento, um pouco do nome familiar também, onde eu criei, botei um Claude na frente do Trois Gros. Muita gente não me conhecia, passaram a me conhecer através de Nova York, porque o restaurante foi falado no mundo inteiro. E então mudou radicalmente minha vida. E minha vida no Brasil também, quando eu voltei para o Brasil, foi recebida de coração aberto, de braços abertos pelos brasileiros, não só como um francês, mas como um brasileiro que tinha mostrado os produtos brasileiros para fora do Brasil. Então, era um momento... Onde ficava o restaurante? Em Nova York, na 22 e Park. Que hoje está bombando lá, naquela época não tinha ninguém. Era um restaurante antes de mim, era o mesmo grupo, inclusive, era o Banana Café, do Ricardo Amaral. Aí eu peguei, transformei, papapá. Então mudou muito a minha vida. A partir desse momento, volto para o Brasil, aí começa a televisão, foi chamada a participar do programa, um programa pequenininho que se chamava O que tem para jantar, durava 12 minutos dentro de um outro programa. Assim que eu comecei, foi super bem. Aí o Renato Machado, jornalista, me chamou para fazer o Menu Confiance, foi super bem. E aí começou, o Renato se retirou, começou Que Maravilha. O Batista, que trabalha comigo, foi meu primeiro funcionário. O Batista não pode vir hoje, eu queria muito que ele viesse, mas não deu. Ele começou no Roanne, no pequenininho,
Passava na porta, procurando trabalho, falei, vem lavar a louça. Começou assim. E aí ele foi começar a ser reconhecido na televisão, porque o menu Confiança era gravado no Olympe, numa mesa parecida com essa. Tinha um vidro atrás com a cozinha, onde os cozinheiros faziam a mise en place para o jantar. E o Batista estava lá preparando a minha mise en place para fazer o programa. Então botava tudo, a cebola, tudo, igual a gente está aqui. Só que o Batista sempre esquecia alguma coisa. Aí eu não percebi, porque eu não controlava, né? Então, aí, gravando. E pá, as câmeras, tinha 3 câmeras. O diretor era o Rick. E aí, bom, não, vamos fazer isso, não, agora vamos botar a cebola. Eu disse, cadê a cebola, gente? Não. Aí eu gritava, Batista! Puta, né? Não era para fazer show, não era puta. Pô, já esqueci a cebola de novo. Aí ele entrava todo apavorado, vermelho, trazia a cebola. E aí o diretor começou a perceber que era um negócio incrível, né? Então ele começou a não cortar mais esse momento, não editar mais esse momento. E aí o bordão Batista começou a crescer, e o Batista começou a aparecer mais. E hoje, basicamente, a gente está assim, inseparável, né? Sem saudade do Batista. Mas, enfim, então a televisão, outros restaurantes que a televisão me popularizou, diria, de uma certa maneira, abri as portas, me tirou do lugar do chefe francês com a toca branca, chato, gordo, insuportável, e me botou num lugar um pouco mais simpático. As pessoas começaram a me conhecer e a cozinhar, as receitas livres, enfim. E aí me deu uma oportunidade de abrir outros restaurantes mais simples, numa cozinha mais caseira, mais barata, obviamente, que o Olympe. Então aí veio o CT Brasserie, o CT Boucherie, o CT Trattoria. Agora a gente acabou de abrir 2 novos, que chama Le Blonde, com D, o Louro, né? Tem uma historinha aí com Le Blonde. E o Chez Claude, que é pequenininho, mas você foi, né, há pouco tempo, que se come dentro da cozinha. Foi um fazendeiro, né? Exatamente, era francês, que era Louro, né? Então o pessoal não sabia o nome, falavam, vou lá na casa do Louro, do Leblon, né? Então, é isso. Então, hoje em dia eu estou bastante dividido, eu diria, entre os meus restaurantes e os programas. Os programas me pegam basicamente 3 meses ao ano, entre o que é maravilha, os testes, os programas de viagem, enfim. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então eu me diverto bastante. O Batista, o máximo possível, está sempre do meu lado também. Então é uma coisa que a gente pega muito leve. Fora o teste, que é uma coisa mais séria, né? Mais competitiva. O Fifi, como a gente chama ele, então... Ele está, não, vi ele hoje, ele está aí, né? Vocês estão gravando, não estão? A gente está no mesmo hotel. A gente vai comer certamente depois junto. Mas é uma coisa, os hotéis são um pouco mais competitivos. E é muito bom de se fazer, né? Porque justamente a gente não quer competir, mas a gente acaba se envolvendo. E de verdade, não é uma mentira, né? É uma coisa que a gente vai mesmo e queremos fazer o melhor para o nosso time. Bom, vamos cozinhar? Então, para voltar ao risoto, como eu falei no início, é um risoto que minha avó italiana fazia, a minha avó chamava Anna Forte, o marido da minha mãe, Olympe, o nome do restaurante. Ela cozinhava bem pra caramba. E ela realmente educou a gente, porque meus pais não tinham tempo de educar a gente, trabalhavam o tempo inteiro no restaurante. E então a gente vivia na casa da minha avó, que cheirava basicamente o tempo todo o molho de tomate. Que o molho de tomate não parava, era um molho de tomate o tempo inteiro em cima do fogo, que ela usava basicamente para tudo, né? A base da cozinha italiana. Então isso que eu vou fazer é um risoto que ela fazia justamente com caldo do tomate, que realmente muda totalmente o sabor. Esse caldo é muito importante. O sabor do risoto que eu vou preparar, eu chamo de um risoto caprese, porque eu tive de dar um nome, porque entra manjericão, mozzarella de búfala, enfim. Mas é o risoto da vovó.
ela tinha outras receitas, nhoque, massa, enfim, ela fazia tudo em cima da mesa, os domingos, polenta. Era realmente uma pessoa excepcional que não conseguia me ensinar italiano, que eu não falo uma palavra de italiano, mas palavrão sei todos, porque ela brigava aí, sabe os italianos, né? Vai, né? Então, vamos lá. Então, esse risoto é a base, primeiro, de um caldo, que é um caldo de tomate muito, muito importante para o resultado final do risoto. Esse caldo de tomate, ele é feito, obviamente, com tomate, mais maduro que você puder. Eu vou usar tomates frescos, mas fica muito bom. Os tomates no Brasil não são de grande qualidade comparado ao tomate italiano. Então, muitas vezes eu gosto de usar o tomate, que a gente chama de tomate pelato. Misturar os dois, para ter o fresco, obviamente, e o pelato, que dá um sabor um pouco mais violento ao caldo. Lavado o tomate, eu não preciso retirar isso aqui, viu que é um caldo, não tem importância nenhuma. Pode botar aí no... E eu vou colocar esses tomates cortados de qualquer jeito, tá? Pode cortar sem problema. Precisa ser em cubinho todo milimétrico. Eu vou desidratar um pouco esse tomate para render água com sal. Vou botar uma certa quantidade. Ó, me cortei, tá vendo como uma faca. Tá vendo? Vou pegar a ponta, eu senti, né? Pá! Tá vendo como o chefe com 40 anos de profissão ainda se corta? Eu vou botar um pouquinho de sal. Manjericão. Bastante. Eu vou guardar um pouco para o final. Pode botar tudo também com talo. Alho. Também não precisa descascar. Corta em dois só para liberar o gosto do alho. E, isso não é obrigatório, um pouquinho de pimenta dedo de moço, também com tudo, com semente e tudo. Eu não vou amassar por causa do meu corte, mas vai lá, mete a mão. Como ele chama? Daniela. Daniel. Deve ter que falar seu nome, porque às vezes você fica que nem o Batista na hora. Então amassa bem, realmente. Não, eu vou encurtar um pouco o processo, mas o melhor é deixar basicamente 10 a 15 minutos assim, ó. Deixando desidratar um pouco para o tomate render um pouquinho de água. Depois de 10 a 15 minutos, eu vou jogar isso numa panela. Então deixa eu ver aí como que liga esse negócio. Isso. Liga, fogo alto. Vou botar um pouquinho de azeite aí dentro. Deixa esquentar bem. Só o cheiro já dá vontade de comer já. Deixar esquentar bem e vamos deixar isso cozinhar durante basicamente 20 a 30 minutos. Vou botar um pouquinho de água para ajudar, fazer um caldo bem potente. Eu tenho obviamente um caldo pronto, que a gente não vai esperar 20 minutos. Do outro lado, eu vou começar a preparar os ingredientes para o risoto. O risoto tem um processo longo.
é basicamente 20 minutos de cozimento, com caldo fervendo. O caldo dá toda a personalidade, pode jogar o tomate aí. O caldo dá toda a personalidade do risoto. O arroz é um arroz que a gente chama de arroz arbóreo, é especial para risoto. Pode usar também no, como que se chama? Nunca esqueci o nome disso. Carnaroli. O outro que você falou? Vialone, Nano. Isso aí eu nem conheço. O Carnaroli, é uma marca ou arroz? Então é fundamental ter um arroz certo para o risoto, obviamente que esse tipo de arroz, como o arbóreo, ele solta uma fécula devagarzinho dentro do risoto e dá essa liga meio cremosa, eu diria, essa liga. E por isso que o processo quando você encontra umas pessoas que não cozinham, ou que são amadores de culinária, muitas vezes a pessoa fala, faz um risoto. Então o negócio assim, o risoto é fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Ele tem um processo para ser um bom risoto, onde arroz certo, o caldo certo, o jeito de colocar o caldo dentro do arroz para cozinhar pouco a pouco, fervendo, na quantidade certa para o arroz incorporar esse líquido. Enfim, tem todo um processo até basicamente, diria, 18 minutos, isso é pontual, hein? 18 minutos de cozimento onde você coloca o resto dos ingredientes que você vai colocar no risoto, mais 13 minutos para esses ingredientes se incorporar e pronto. Você tem um risoto al dente, cremoso, e aí que está a finalização aí. Vocês cozinham, todo mundo cozinha, hein? Risoto. Você cozinha? Você cozinha? Risoto? Só como, só. Hã? Só como, cozinhar não. Só coma. Pouquinho. É? Arrasa muito. Eu faço Confeiteira, assim. aí, gente. É. Arroz doce. Cozinha? Confeiteira também, né? Cozinho, não risoto. Risoto de amador, né, que você falou. Então, aí vê qual é a diferença do seu com o meu, sei lá, se tem alguma diferença, se você segue realmente as etapas como ela deve ser, é importante. Bom, o tomate está fervendo, vou colocar nesse caldo de tomate um pouquinho de água. Quente. Para ir mais rápido, mas ela pode ser fria, não tem problema. Fala. Hã? Ah, tá. Pode botar mais um pouquinho. 20 a 30 minutos. Ok. Do outro lado, vamos começar a preparar os ingredientes para iniciar o risoto. Cebola. Eu não quero que essa cebola seja picada grossa, fina, desculpa. Eu quero ela meio grossa. Pode tirar essa água aí da panela e bota a panela para esquentar também. Isso aqui a gente pode abaixar um pouco. Pode botar aqui, bota o caldo para lá. Picar a cebola, cuidado com os dedos. Pode ser fino, grosso, enfim, do jeito que você quiser. Com choro ou sem choro? Hã? Com choro ou sem choro? Eu tenho como dizer, uma maneira de falar com a cebola, que é o seguinte: se você não machuca ela não vai chorar. E você não vai chorar. Faca. E eu sou contra, eu sei que isso faz muito parte da cozinha caseira, mas eu sou contra bater cebola no liquidificador, por exemplo. Aí você faz chorar a casa inteira. Mas O liquidificador também você pode jogar fora. também.
E também machucar, fazer picar assim. Se você não consegue picar fino, tudo bem, né? Não é um problema isso aí, né? Pica grosso, mas não machuca. A cebola ela tem uma essência que se volatiliza, na realidade, a gente nem percebe. E é essa essência que faz a gente chorar. Obviamente depende tudo da cebola. Se a cebola é mais verde, ela é mais forte, enfim, e vai, né? Mas, em geral, se você não machuca lá, não tem essa choradeira, só se você passar a mão no óleo, enfim, tem, obviamente. Então, eu vou tentar não machucar a cebola e não me cortar também, né? Ela não precisa ser muito fina. Ela vai suar. Botou a panela para esquentar? Pode botar um pouquinho de azeite lá. Se não gosta de cebola, vai sem cebola. Tudo bem também. Não dá, né? Ok? Vamos suar essa cebola. Pode aumentar para 9 aí. Vou botar mais um pouquinho. Você fez no Masterchef, tinha cebola? Tinha risoto, desculpa. Tinha. Tinha? Tivemos que fazer arancine também. Tudo em uma hora. Hã? Fazer arancine em uma hora. É veloz, né? Hã? É veloz, né? E é verdade, então era tenso. Não deixa ela corar, tá? Essa barra é cerâmica? É. Corta, que é uma loucura. Então, deixa a cebola bem suar, sem coloração. É difícil aí no fogão elétrico, você abaixa um pouquinho. Você sentir o calor, né? Que é não sei se é indução isso aí. Indução? Não. É muito difícil você... A gente está acostumado com fogo, né? Então, fogo você consegue regular, sentir o calor, mas num fogão elétrico ou indução é muito difícil. Então você tem um certo tempo até você entender o fogão. Bota isso aí para ferver também. Também não. Também não. Eu fico puto, inclusive. O dedo nunca funciona, o dedo. Você tem a gás no estúdio? Não? Lá é a gás? Mas é difícil, cara, se acostumar. A cozinha do meu irmão em Rouen é tudo indução. Ele falou que ele demorou 2 anos para se acostumar. Mas é uma indução diferente europeia. É. Aí é uma indução danada, é boa. É. Mas coisa que nem no fogo... Você consegue regular com a panela, porque são placas de indução. Quando põe a panela que acende, né? Exatamente. Não é um absurdo, mas é isso, tem que saber. Demorou 2 anos para se acostumar. 2 anos. Porque era um fogão, antigamente era um fogão a carvão, cara. Então, o fogo no carvão era uma chapa, né? O calor vinha por baixo. Não, tem uns lugares que estão mais frios, outros, mas quem se acostuma com o seu ambiente, né? O fogo da chapa é mais lento, bem mais lento. Mais lento. Não, bem mais lento. É outro tipo de pegada. Tem que se acostumar. Bom, suou a cebola, vou botar um tomate confitado com um pouquinho de alho.
Isso vai dar bastante. Já. Confitado ele é, o cortado, tá com a pele toda isso aí, tá? Não, isso aqui não é tomate normal, cortado em 4 ou 6, dependendo do tamanho do tomate. Alho, um pouquinho de cebola, um pouquinho de ervas aromáticas, azeite, alho, fatia de alho e vai no forno. Aí, então, 2 horas, bem devagar. Às vezes a gente bota um dia antes, quando desliga o forno, mas obviamente que hoje tem fogão ventilado, então é mais difícil. Então bota ele bem baixinho e deixa o tomate. No dia seguinte ele está pronto. A forno a pizza vai muito bem, tem que tomar cuidado também a que momento você bota, senão queima tudo. Né? Mas se você sabe e entende o fogo, é maravilhoso. Né? Então bota o tomate. Botou para ferver? Vou botar o arroz. Todo mundo vai comer? Né, chefe? Se faltar para alguém, A gente briga. O problema é o tamanho da panela, né? Deixa refogar também, suar o arroz. Você viu que eu não temperei nada até agora, né? Por 2 razões. Por 2 razões. O caldo de tomate já está com sal. A gente botou sal para desidratar. E no final, eu vou acrescentar alcaparra e alite. Então, e parmesão. Então, tudo isso é salgado. Então, não vou botar sal e vou acertar os temperos no final. Então, a partir desse momento, temos aí... Agora você pode aumentar o fogo. Temos aí o início do risoto, onde a gente vai colocar pouco a pouco o caldo de tomate fervendo. Vai durar um processo que vai durar 20 minutos. 18 minutos exatamente. Então, é um processo longo, que exige braço. A partir do momento que é cozida, tem que comer. Agora, em cozinha profissional, a gente tem um truque, né? Quando ele faz basicamente 12 minutos de cozimento, espalha ele numa tábua ou num tabuleiro bem larga, esfria ele muito rápido para ele parar o cozimento e deixa assim na geladeira. Olha lá, pode botar o caldo. O vinho. Vinho branco, está queimando já. Vinho branco para dar um pouquinho de acidez, bem que o tomate é ácido. Então espalha, esfria rápido e guarda. Quando marcha no restaurante o risoto, pega isso aí que já tem 12 minutos de cozimento e vai continuando com o caldo quente, mais o tempo necessário, que é 8 minutos faltando. Na remessa do italiano e o francês aí nesse prato. Quando se coloca a pimenta? A pimenta já está dentro. Já tem? Colocou bem? A dedo de moça. Bom, vou usar o meu caldo agora, puis eu vou usar depois o caldo que a gente preparou. Estão fervendo. queria provar esse caldo, chefe. Vendo? Pode? Ele não tem ainda 20 minutos, então, mas ele já está bom já. Vai lá, Daniela! Olha, chefe. Aquele sua foto. Então vai deixar esse caldo. Quem que quer provar? Apimentado pra caraca. Então. Não, mas isso é bom assim, porque lá no risoto some essa pimenta. Então aí o processo, vai deixar incorporando o caldo dentro do arroz, vai mexendo sem parar, sempre do mesmo lado, senão desanda, igual as baianas. Não, mentira, né? Não precisa. E vai, bom. Você viu, é 20 minutos, né? Deixa eu te ajudar aí. Vai mexendo, não perde de mexer. Alguém quer provar também?
Mas tá apimentada assim, não tá? Não tá apimentada? É, mas com arroz e o resto, essa pimenta ela vai se diluir. Né? Maravilhoso. Isso aqui, se você pode decantar, ele faz o consomé de tomate, deixar reduzir para ele ficar mais forte, bota um pouquinho de gelatina, aí vai fazer uma gelée de tomate, enfim. Tem variantes aí enormes com caldo de tomate. Melhor, mais a qualidade do tomate, melhor o caldo vai ficar. Se faz isso com tomate cereja, é até mais potente também. Tá tudo bem? Eu posso te deixar 18 minutos? Tá. Não queima, hein? Alguém tem uma pergunta, uma coisa assim? Como? Vai colocando, vai. Pode usar o outro aí depois, quando acaba. Então, eu estava longe na minha vida profissional. Então, o Brasil me ofereceu bastante coisa. Obviamente, me ofereceu uma família, me ofereceu amigos, me ofereceu trabalho profissional. Eu diria que eu sou reconhecido hoje em dia no mercado da gastronomia nacional. Mas eu acho que, principalmente, o meu pai fala que eu nasci num lugar errado. Então, eu ia perguntar, porque você veio de uma família super tradicional e a gente sabe, né? Assim como é na França. E aí você vem pra cá com essa super exposição. O que o povo de lá acha? Lá, eles têm super exposição também, não é? Minha família, eles são bastante... Mas, por exemplo, se eu falo com o meu irmão Michel hoje, você conhece o Michel ou não? Ele está num mundo diferente do meu. Porque é diferente. Por mais que seja conhecido, é diferente Mas tem uma... de repente, até encontrei a palavra agora, dizer o que o Brasil me ofereceu, a mais de tudo que eu falei. É liberdade. Que lá eles são muito, você sabe disso, a maioria de nós são muito engessados. Muito engessados, e hoje eu acho que é um problema, inclusive. É um problema para a gastronomia francesa. A evolução, obviamente, tem jovens chefes que fazem um trabalho incrível, mas o negócio é tão preso a uma tradição que a evolução é muito lenta, comparada a um país como o Brasil, por exemplo. É aquele no velho bistrô, né? Que nem o Chateaubriand faz. Eu adoro. O Chateaubriand é meu restaurante favorito. Eu adoro. Mas tem pouco igual ao Chateaubriand, né? E o Niac, ele é um cara... Ele não é francês, né? Ele é basque, não é? Ele é um cara totalmente... Ele veio aqui em São Paulo há pouco tempo. E é um louco. Mas ele tem uma liberdade de cozinha que eu adoro. Então, eu acho que se a gente fala de lá, eles são presos realmente a uma tradição que é difícil, ainda mais minha família, onde tem o peso do pai, do avô, enfim, vai. Então, eu consegui, de uma certa maneira, me libertar um pouco disso. Para eles tudo ótimo. Para eles tudo bem. Não. Para eles não está tudo bem, não. É difícil. Deveria estar lá. Não, isso rolou durante muitos anos, agora já passou isso. Mas durante muitos anos foi, inclusive quando eu abri meu primeiro restaurante Rouen pequenininho, sem dinheiro, eu pedi dinheiro para meu pai. Eu falei, pai, eu preciso de comer. Ele falou, não, se vira. Isso durante muitos anos foi um problema. Quando eu fui para Nova York, foi esse tipo assim, que você vai... O francês com os Estados Unidos é um negócio assim surreal. O que você vai fazer em Nova York? Você está louco? E o nome da família? Cuidado, hein? Cara, você tem um bom advogado. Me falava todos os três dias. Tem um bom advogado lá. Que bom advogado o quê? Enfim, foi complicado. Eu acho que, de uma certa maneira, com meu pai, o lado de sucesso, vamos dizer, graças à televisão, à cozinha, aos restaurantes, eu acho que isso, hoje em dia, ele superou essa coisa de voltar. Não, meu filho tem de voltar na casa familiar. Agora, com meu irmão, meu irmão Michel não consegue entender. Não consegue entender a coisa que eu não voltei, não, isso tudo bem. Mas a coisa da televisão, essa coisa assim,
totalmente contra. Contra. Isso é uma coisa que muitos chefes têm um preconceito, né, com chefes de TV. Eu senti isso É. com a É que é meio ridículo, né? Porque... É porque eu penso assim, eu acho que os programas de TV foram muito bons em termos de valorização, né, da profissão de cozinheiro, né, e popularização de uma certa forma das pessoas conhecerem, ter mais acesso, né, e voltarem a cozinhar. Então eu acho uma tremenda bobagem realmente das pessoas da área terem esse preconceito, né, com os chefes, celebridades, como eles Mas mesmos falam, né? muito menos no Brasil, né? Na França, cara, é muito. Mas tem um cara do Masterchef, que acho que é o Pierre São, ele faz um... Não, tem o Masterchef lá, tem. incrível do É. restaurante dele, né? Claro, mas eles são muito criticados pelo meio profissional. Eu fiz o curso que eu ganhei no programa do Le Cordon Bleu e todos os chefes lá franceses falavam pra mim, tipo, você nem fala sobre isso aqui, sabe? Tipo, isso daqui não é... É que é muito louca, né? Chamaram agora pra ir dar aula lá de novo por conta do sucesso que eu faço aqui. Tipo, totalmente o contrário. Mas é que a Lenoutre mudou, né? Foi comprada pelo grupo lá do... Tudo bem? Sodebo. Vai Sodebo. Mas eu acho muito... Cara, como eu falei, não sei para quem eu falei que eu sou cozinheiro, mesmo tendo na televisão, eu continuo sendo cozinheiro, não sou um artista, nem um apresentador, eu sou cozinheiro. Isso aí vem aí é outra discussão, que é a personalidade. Eu também Sim. não Também sou tem. celebridade, nunca fui. É. Eu sou a Carol que cozinha, acordo de manhã, vou pra cozinha, tomo. A hora que dá, a gente até vai. É. Mas isso é importante, porque também tem que fazer essa separação. E de uma certa maneira, se você vai, eu tenho muita discussão sobre isso com o Laurent. Com o Laurent, cara, a gente é amiga há 40 anos. Sou padrinho da filha dele e padrinho da minha. Mas o Laurent é o francês que continua francês, assim. Ele me deu entrevista pro YouTube ainda. Olha, tá melhor, tá melhorando cada vez mais. Não, Mas ele tem discussão insuportável, porque ele é muito tradicional, né? Eu falei, cara, Laurent, é o seguinte, isso aconteceu na minha vida. E eu acho que do jeito que você está vendo do lado errado, que a gente, na realidade, formata, a gente forma paladar de pessoa, a gente forma um interesse para a cozinha, a gente, com criança, então, cara, isso não é qualquer coisa. Então, tem um lado muito positivo. é para representar uma... Mas eu tive essa... Não, principalmente gente como a gente, que não somos, a gente não é profissional da televisão, isso aconteceu. Tem a minha carreira, uma coisa. Acontece e é muito bom. Compartilhar um pouco. É isso, é dividir do que você sabe. Mas eu tive essa curiosidade de perguntar isso pro Lohan, né? Porque Tá ele tudo bem? participou de uma temporada do Masterchef, não foi a minha, mas ele participou. E foi muito bem, a repercussão foi muito bacana nas redes sociais. Ele falou que ele se surpreendeu porque ele tinha um preconceito, foi lá e depois o carinho que ele sentiu por ele ter ido lá contar a história e mostrar o ponto de vista dele em relação à gastronomia, o público se identificou muito, gostou muito Sim. da humildade dele e eu acho que isso ajudou ele a entender que é importante para ele também, Sim, né? claro, claro. Então, Mas ele é um cara, eu acho que profissionalmente, um dos maiores profissionais que a gente tem no Brasil. Só que ele tem esse lado muito técnico, eu diria, que às vezes a gente estava falando da liberdade, às vezes atrapalha um pouco ele. Mas eu acho que ultimamente... França, mas a França não saiu dele. Exatamente. Mas quando ele participou do Masterchef, ele falou que ele amou. Falou, cara, ele me ligou depois, falou, cara, eu tive uma experiência maravilhosa. Primeiro que ele foi super bem recebido. E segundo, ele conseguiu passar, eu acho que para o público, o que ele realmente sente sobre a profissão. Então, ele estava muito feliz. Falei, que bom, falei. e sabe uma coisa, chefe, que eu tenho curiosidade de saber? Porque assim, eu vejo que você, assim como o Lohan, o Emanuel e outros chefes, né, que chegaram ao Brasil mais ou menos na mesma época, já tinham essa coisa da criatividade de poder explorar os produtos brasileiros, né? E como tucupi, mandioquinha, coisas que vocês já usavam há muitos anos atrás e que hoje em dia se fala muito como se fosse uma grande inovação e tal. Como que você vê isso? Você acha que são fases realmente da gastronomia ou você acha que eu vejo que vocês já faziam isso, né? Pratos muito clássicos de vocês antigamente, utilizando ingredientes nossos e que até o Lohan me contou uma história que uma vez ele colocou um prato com tucupi no hotel
E, tipo, ele teve que tirar, porque os brasileiros não aceitaram, tipo, teve que botar um outro nome, inventou lá para poder vender, comercializar o prato, e aí deu certo. E eu acho que hoje tá meio que na moda, né? Ah, porque tá inovando, todo mundo tá usando tucupi. E você Às já vezes é um fazia pouco isso? exagerada, inclusive. Como que você enxerga isso um pouco? Assim, você acha que é um exagero também? Não, quando a gente chegou nos anos 70, 70, 80, justamente não tinha uma gastronomia muito moderna no Brasil, não existia. Você tinha a cozinha clássica ou tradicional do país, que seja moqueca, feijoada, o que for, né? Mas uma cozinha portuguesa, por exemplo, com os botecos, uma cozinha internacional, que a gente chamava, franco-italiana, raiz. Mas não tinha uma cozinha que valorizava o produto. O produto era difícil, porque a gente não tinha manteiga, não tinha azeite. O produto que chegava era meio de uma qualidade um pouco duvidosa, enfim. É tudo, legumes, frutas, peixe, etc. E a gente começou a envolver os produtos brasileiros dentro de uma técnica francesa. Mas realmente no início foi complicado. Eu como o Laurent, a gente estava cada um do lado numa ponte de Copacabana. Cara, a pessoa não aceitava comer sem arroz, por exemplo, não aceitava um quiabo, um pato com maracujá, não. Eles vinham no restaurante para comer uma cozinha francesa. O produto brasileiro era totalmente descartado, mas a gente bateu o pé e aí começou a formar, vamos dizer, paladar, diferença. Os pioneiros desse estilo de cozinha. E o grande momento onde tive a virado foi com o Alex Atala. O Alex que realmente deu bah! Até quando, no mesmo restaurante dele há uns 7, 10 anos, tinha um prato que era quiabo, que ele teve que tirar porque o brasileiro reclamava. Como que ia pagar caro para comer quiabo. Isso é 10 anos. Tá vendo? Não é tanto tempo. Não era Então, então era incrível. hoje em dia, obviamente, a gente tem tudo de melhor, coisas que a gente tem aqui que eles não têm na Europa, enfim, tem produto que chega, a gente fala muito do tucupi, como você falou. Para mim, tem uma coisa aí que não bate uma com a outra. Eu já falei isso para meu filho, inclusive, eu falei, cara, ele mudou. Ele tem um discurso dos jovens chefes, o jovem, o médio, chefe chegando aos 40, falando assim, então, trabalhamos com os pequenos produtores da região, pegamos produtos que estão na nossa volta, a máximo 50 quilômetros, e no cardápio tem um prato com tucupi. Está no Rio de Janeiro. Uma coisa que não bate aí, né? Então eu falei, cara, obviamente que o tucupi é interessante. Eu adoro, inclusive, acho que tem uma acidez diferente e uma acidez perfeita. Mas não é para colocar em qualquer molho, em qualquer lugar, entendeu? Tem que pensar antes de fazer, desculpa. Então, hoje em dia, justamente, com o discurso de trabalhar com os produtores da região mais perto da gente para ter um produto fresco, eu acho que se usa tucupi em Belém do Pará, tudo bem, né? Mas no Rio de Janeiro e em São Paulo tem alguma coisa que não combina muito bem aí. E outros produtos, a gente está falando do tucupi, mas isso foi um momento de moda, sim, eu acho que está um pouco voltando para trás, né? Eu acho que hoje em dia a cozinha jovem, a cozinha moderna brasileira, ela é muito centrada. Ela é muito bem feita, os meninos têm bastante técnica que não tinha 20 ou 30 anos atrás. Então eu acho que ela se aprimorou, eu acho que ela cresceu, ela evoluiu. O cliente também evoluiu, o produtor também evoluiu. Eu acho que tem menos preconceito. Menos preconceito, as pessoas viajam mais para comer também. Vai. Mas eu acho que ainda falta um Não, pouco. alguém As me contou o pessoas, tempo? Quando vão ainda fazer uma refeição, não pensam no todo, né? Assim, avaliam só o prato, não pensam em tudo que tem por trás para aquele prato chegar Sim, na... sim. Pra botar ali, tinha uma coisa aqui Acho dentro, que papapá. ainda falta um pouco disso, sabe? Dessa valorização. Tá al dente, 18 minutos, vou botar o parmesão. Não boto mais caldo. Parmesão em cuba, não é ralado. Ele vai derreter pouco a pouco dentro do risoto. Você pode colocar sem o ali? Não, né? Porque eu não como, eu sou vegetariana. Tira um pouquinho aí.
Ela tava nervosa ali já. Eu achei que ia deixar pro último esse peixe aí, mas show. A gente faz um especial para você. Eu adoro halite, cara. Eu também. E aí isso dá um sabor assim extraordinário. Halite, pode botar mais um pouquinho de caldo. A mozzarella eu vou cortar ela em dois. Ela vai derreter pouco a pouco, mas a gente vai botar isso de último momento. Prova aí o sal. Pensando no halite, inclusive. Pode colocar o alcapar. Retira bem o vinagre, tá? Mini alcapar vai dar uma certa mais acidez. Estão com fome, gente? Deixa eu ver. Deixa um pouquinho. Você vê também uma coisa importante dizer que cozinhar não é uma coisa de receita. É uma coisa muito de sensibilidade, uma coisa que você, obviamente, tem uma base, tem os produtos de melhor qualidade, mas vai colocando meio assim na... Pô, isso é cozinhar, né? Você vai pesando tudo bonitinho, não funciona. Não funciona. Eu acho que tem terra... É isso que faz o diferenciado. Halite. Manjericão. Primeira mozzarella, vai lá. Tá bom? Tá cozido? Sal, como que tá? Não mistura muito com a... Manjericão rasgada. Sem machucar muito ela com a faca. Quer botar tomate também, né? Vai queimar, hein? Vou. Vai. Ah, é. A gente pega esse pedacinho aqui. Rúcula. Vai dar uma amarguinha, rúcula. Tá bom? Maravilhoso? Maravilhoso. Não tá faltando sal, não? Ok. Moinho, pimenta sempre do moinho. Sempre. Pimenta em pó não serve absolutamente a nada. E aí, para finalizar, desliga o fogo. Vegetariano não pode, né? Manteiga pode? Não é vegana. Tem família no povo. Vai. Manteiga não tem família. Que a mozzarella fica assim, adoro. Nossa, olha isso, meu irmão. Tira do fogo. Tá desligado. Ok. Vamos comer. Depois a gente faz o seu. A concha aí. Daqui. Desligou o fogo? Desligado, chefe. Pega os potinhos. Dani, é bem pouco ali, você tem certeza? Ninguém vai Pega os potinhos.
Les filaments de fromage, on dit ça. E eu quero também, né? Tem um pedacinho de manteiga aí que não... Eu entendo. Faz umas potinhas. Acho que vai ter para todo mundo, até repeteca. O Israel tá... Não é? É. É isso que é o melhor, né? Aí. Vou dar uma esquentada. Gente, é uma fondue savoyarde, né? Vai. Com bastante queijo, assim. Vai. Acabou? Vocês vão comer? Tá sobrando, gente, para quem quer aí. Eu queria te dar um beijo. É? Tem que fazer o vegano agora. Ah, é. Um beijo pra quem é DJ. Como é que você chama sua avó? Ana Forte. Beijo pra Ana Forte. Olha, Grande Ana. Deus que abençoe. Maravilhoso. O arroz podia ser um pouquinho mais cozido. Um pouquinho. Tá gordinho demais, não dá pra te emocionar. E você não vai comer, não? Ah. Chegou, meu. Ah. Muito obrigado. Valeu. A gente vai fazer, tentar fazendo para você lá. Obrigado, show. Ele botou mozzarella? Não, pai, não botou nada para ele. Né? Botou alcaparra? Vou botar agora. Isso tá ridículo. De bom. Meu Deus. Manteiga. Aí diz que vai. A mozzarella toda estava aqui? A mozzarella? Tem mais lá em cima, chefe. Ah, então deixa, vou botar tomate para não. Ovo, sal e a pimenta. Botou a manteiga? Ok, eu quero também. Né? Alguém quer, Denise? Tem bastante aí. Hein? Tá bom. Agora não tem potinha. Beleza. Tem mais um potinho pra ela? Vegetariano, um potinho. Vou botar aqui, vai.
O seu vai ser sem mozzarella. Quer mais? Estupidamente delicioso. Quer mais? Ah, o seu será sem mozzarella. Não vai ter aquele fio aqui, a gente botou tudo no outro. Quer? Pode dar uma resquentadinha para diluir um pouco. A vida é maravilhosa com comida, né? Quem quer mais, tem mais, hein? Quer mais também? Mas não tão gostoso quanto o seu. Mas eu vou colocar calabresa e vinho tinto. A vinho tinto é bom também. A calabresa dentro aí virou uma coisa portuguesa, hein? Vou fazer esse vinho. Colocar bastante tomilho, bastante... É. Mas esse é mais gostoso. Não, o risoto, ele tem, é isso que é bom. O risoto, ele tem um leque muito grande de... Você tem a base do como fazer o risoto, mas o resto você bota o que você quiser. Se está bem, como dizer, com harmonia boa, é bom, né? Qualquer coisa você bota. Então é muito aberto à criatividade o risoto, cara. Muito aberto. Dani, deixa eu ver o seu. Quer mais? Tem mais. Guarda a colher aí. Obrigado. Não esperava menos de vocês, vai. Nunca se sabe, né? Eu me cortei, aí pode queimar tudo. Então, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Ah, quer mais? Aqui. Posso pedir para você, o Daniel, ir ali fazer uma foto? Aonde? Aqui, ó, no meio. Ele pega o... Olha que sorte, hein? Arrasou. Oi, Daniel. Não gravei seu nome ainda, mas Tá escrito na camisa. olha a dica, fica a dica pra você. Você volta amanhã? Eu vou pra lá amanhã. No Rio? Vou. Então vem conhecer o Rocher Claude. Você já conhece já? Não. Eu vou jantar no Ouro. Mas aí na sexta-feira eu vou no Chico. Você tem meu almoço? telefone? Eu vou te... Não. Só jantar? Então vou ter que me dividir. Tem uma noite só. Todo mundo vê se tem risoto Então no você meio. pode ir no Leblon, Tá. no almoço. Vou almoçar no Mas eu vou te dar meu telefone, que se você me dá uma... Eu não vou estar lá, eu estou viajando amanhã para Búzios. Ai, que delícia. É feriado, né? É. Eu tô tentando convencer o filho de me levar a passear de barco. evento lá em Búzios, eu vou também, chefe. Olha, que danado. Mais uma. Você vai lá Tá mexer o tentando risoto convencer dele? quem? O Churrasqueira. filho de me levar a passear no barco dele. Você viu que ele tem barco novo agora, ele comprou uma lancha. Liga pra ele e fala, eu quero passear na sua lancha. O que você vai fazer na sexta-feira? Lá no dia não tem nada pra fazer. Mas uma lanche pequenininha. Tem alguma coisa? Mas como que ele faz, gente? Tem Porsche, tem... Não, ele trocou, cara. Eu tô sabendo de muita novidade. Às vezes fica curiosa, né? Vamos combinar? Vamos assumir essa verdade? É bom, já nem falou dos vinhos. Ele tá aí ou... Ele tá aqui ou como que ele se chama? O cara do vinho que é... Hein? Zé, Tá aqui? o seu.
Você quer mais sem... Qual é a tua, essa aqui? Aqui. Pessoal, eu vou fazer o fechamento aqui com o Claude, agradecendo a todos vocês pela presença. Esse risoto está incrível, comi um pedacinho, um pouquinho, também estava maravilhoso. Mais para você. E aí tem vinho, vamos continuar tomando uma aqui pra gente, tomando vinho, apreciando essa noite gostosa, aproveitando esse momento todo mundo junto. Super obrigada, Claude. Show, maravilha. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço vocês, essa parceria aí, West Wing e Claude Troisgros. São 5 dias no ar, né? Começou hoje, gente, mas 5 dias adiante, a campanha tá lá, bombando, linda. Já começou hoje? Começou hoje, já tá. Tá vendendo? Paulinha, tá vendendo? A campanha tá maravilhosa, o pessoal fez um trabalho super legal, agora é isso. Obrigado, tá? Obrigado a vocês. Obrigada, gente. Imagina, Carol, a gente que agradece. E vamos aí, continuar tomando mais um goró. Vamos. Agora eu vou rolar.